A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor seja com você, com toda a sua família. Estamos começando mais um subsídio para as lições bíblicas da Escola Dominical, lições de adulto da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Sou o pastor Moisés Vieira de Lima e já agradeço a você pelo carinho de estar sempre conosco, nos acompanhando. A lição de hoje é a lição de número 10, para 3 de dezembro de 2023, com o assunto o desafio da janela 10 por 40. Desafio da janela 10 por 40. Vamos ver o que diz o textuário da nossa lição de hoje. Diz assim: e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos 15 e 20. A verdade prática diz: a janela 10 por 40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo, um dos maiores desafios missionários do mundo. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios 6, 10 a 20, e diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso em toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Graças a Deus. Bom, a nossa introdução diz assim: na lição desta semana vamos estudar a respeito do maior desafio da evangelização mundial, a janela 10 por 40. À luz de Efésios 6, 10 a 20, perceberemos que estamos diante de uma imensa batalha espiritual em que agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo. Diante desse quadro, apresentaremos maneiras com que podemos enfrentar esse grande desafio da evangelização mundial. A palavra-chave é exatamente essa: desafio. Desafio. No nosso primeiro tópico, diz uma batalha espiritual chamada janela 10 por 40. O segundo tópico, principais desafios da janela 10 por 40. E no terceiro, estratégias para alcançar países da janela 10 por 40. Quando aqui diz que é uma verdadeira batalha espiritual, é porque é mesmo. Alguns missiólogos até ousam dizer que toda aquela região chamada janela 10 por 40 é onde está o trono de Satanás. Não é fácil, realmente existem as barreiras que impedem do Evangelho de Jesus Cristo e o nome de Jesus ser conhecido em toda aquela região. E é preciso realmente entender que há uma batalha espiritual por trás disso tudo, e essa batalha não se vence apenas, essa batalha missionária não se vence apenas com dinheiro, com boas estratégias, com marketing, não. É preciso realmente toda a armadura de Deus, é preciso muita oração, muita graça do Senhor e unção para poder passar, enfrentar aquelas muralhas espirituais e fazer com que o Evangelho chegue àquela região inteira, uma grande região que vai do oeste da África até o leste do continente asiático. Realmente são muitas as nações, mais de 60 nações dentro desse conglomerado chamado janela 10 por 40. Olha, se você perguntar para o seu professor de geografia, tanto no ensino fundamental, no ensino médio ou mesmo na faculdade, na faculdade de geografia, no curso de geografia, professor, me fale sobre
a área geográfica do planeta, janela 10 por 40. Ele não vai saber. Não tem isso nos livros de geografia de ninguém, de país nenhum, tá? Esse negócio de janela 10 por 40 é uma criação de missionários, certo? A primeira vez que foi tratado sobre isso, sobre, vamos dizer assim, essa identificação de uma região do planeta com o nome de janela 10 por 40, foi na segunda conferência de Lausanne. Mas não aconteceu em Lausanne, na Suíça. Mas como Lausanne, uma cidade que, vamos dizer assim, é a mãe das missões modernas, então fizeram a segunda conferência de Lausanne, mas em Manila, nas Filipinas, em 1989. E ali, um missiólogo chamado Louis Bush, ele foi que pela primeira vez apresentou essa parte do mapa do mundo com 10% não, 10 graus, que a gente chama, né, 10 graus de longitude na vertical, por 40 de latitude, pegando exatamente o oeste da África ao leste é isso mesmo, da Ásia, acima da linha do Equador, certo? Então, 10 por 40. Pronto. E viu que todos os países onde a maior dificuldade para se pregar, anunciar Jesus, realmente está dentro dessa área chamada 10 por 40, desse retângulo, certo? Mas antes essa região já era conhecida, já era falada, já era, digamos assim, já estava diante das agências missionárias como um grande desafio, porém era chamado de cinturão da resistência. O que hoje nós conhecemos no meio missionário como janela 10 por 40, antes era chamado de cinturão da resistência, certo? E é isso aí, vai do oeste da África ao leste da Ásia. E por que é chamado de cinturão da resistência? Por que se fala tanto na janela 10 por 40? Olha, os mais de 60 países que estão dentro desse quadrante todo, 81% dos pobres do mundo, das pessoas mais pobres do mundo, estão exatamente nessa região, tá? Do planeta todo, 81%. Vamos pegar 100% de todo o povo que está na pior situação financeira, dos mais pobres, 100%, tira-se 19% para todas as outras nações, e 81% de todo o povo que está na extrema pobreza vive aí nesses países dentro do quadrante chamado janela 10 por 40, certo? Então é um grande desafio, o desafio da questão social, financeira, alimentícia. Outra coisa, outro dado, 95% das pessoas menos alcançadas pelo Evangelho estão lá. Existem muitos lugares que o Evangelho não chegou ainda, ou que o nome de Jesus não foi anunciado, ou então com muita dificuldade, para muito pouca gente. E 95% dessas pessoas menos alcançadas pelo Evangelho estão exatamente dentro desses países na janela 10 por 40. E é muita gente? É muita gente. Pega a população do mundo. Hoje, segundo dados de julho de 2023, o planeta tem em torno de 8 bilhões e 200 milhões de habitantes. Agora você pega isso aí e divide por 3, né? 1/3 da população do planeta é formada por gente não alcançadas pelo Evangelho, tá? 1/3. E tá lá. Está exatamente nessa área aí. 1/3 da população do planeta vive aí. É muita gente. Dos menos alcançados, certo? Na verdade, da população do planeta, em torno de 60% está dentro dessa região. Dos 8 bilhões, mais de 8 bilhões, 60% de habitantes, certo? Bom, se você pegar os 52 países menos evangelizados do planeta, 52 menos evangelizados do planeta, 31 está dentro do quadrante chamado janela 10 por 40. Veja o desafio da evangelização.
Ah, mas 52 países menos alcançados, com menor número de cristãos, incluindo aí o Kuwait, o próprio Israel, a Turquia, o Egito, a Nigéria, a Mauritânia, que tem 0% de cristão, né? A Somália, tudo está dentro. O Irã, que não tem nem 0,5% de cristãos protestantes evangélicos, não tem. O Irã, lá na antiga Pérsia, onde Daniel viveu no período do cativeiro babilônico. Então, é realmente um grande desafio, o desafio da evangelização. 31 dos 52 países menos alcançados pelo evangelho estão lá. E aí, somando-se a isso, que chega a 2 bilhões, cerca de 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Cristo, sobre o que é cristianismo, muito menos o que é o evangelho, que é poder de Deus para a salvação. Tá? Cerca de 2 bilhões de pessoas nunca ouviram uma única vez falar de Jesus Cristo, sobre o cristianismo, sobre o evangelho, sobre o poder de Deus que cura, que transforma e que liberta. Nesse quesito, cristãos do mundo todo, como igreja mesmo, aquele que tem convicção da sua salvação e da sua missão a cumprir nesse mundo, nós temos falhado e falhado feio. Muitas vezes nós estamos malhando em ferro frio. Como assim? Mandando missionários para onde o nome de Jesus já foi anunciado. E olha o que diz aqui o nosso texto áureo, em Romanos 15 e 20. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então, enquanto nós estamos, às vezes, mandando missionário concorrendo, igreja concorrendo com outra para um determinado setor onde Jesus já é conhecido, tem lugar que o nome de Jesus nunca foi pronunciado. E, se for, às vezes, até proibido de ser pronunciado. Certo? Muito bem. 60% da população do mundo vive lá. Então, pelos dados atuais, cerca de 5 bilhões de pessoas estão dentro da janela 10 por 40 em mais de 60 nações. Então, já que o cristianismo e o nome de Cristo, o evangelho lá é tão resumido, que religiões que realmente florescem lá, estão lá há muito tempo e que são grandes? O islamismo, né, dos muçulmanos, Maomé e o Alá, o budismo e ainda o hinduísmo, principalmente por força da cultura da Índia, né? Então, o islamismo, o budismo e o hinduísmo, essas são as 3 religiões predominantes em toda essa região. Os países muçulmanos, mesmo de predominância muçulmana, são 28 países. E nessa região toda, muitos lugares realmente tiveram missionários há tempo atrás e foram mortos, foram executados, foram degolados, e as igrejas não enviaram mais. E o que foi feito 100 anos atrás não tem resquício, não tem se lembrança do que foi feito. Então hoje é um grande desafio a gente continuar fazendo a obra de Deus, levando o nome de Jesus. E se não quiserem? Se não quiserem, não é problema nosso. Agora, precisamos falar de Cristo? Precisamos anunciar Jesus? Precisamos ainda continuar orando, contribuindo e indo, tá? Até esses lugares, anunciar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E você pode até dizer, mas pela dificuldade, pela perseguição, pela humilhação que um cristão passa nesses lugares, quem é que vai querer ir para um lugar desse? Deus sempre tem aqueles com quem contar. Se nós começarmos a perguntar nas nossas igrejas, a nível de igreja local, regional, convenção nacional e tudo, certamente se levantarão muitos jovens, rapazes e moças que têm esse ardor missionário e que não têm a sua vida como preciosa e que vão aceitar o desafio de levar o nome de Jesus a todos esses lugares, certo? O que nós não podemos é ficar sem falar, porque quando se fala em cristãos envolvidos com missões no mundo todo,
nós estamos gastando bilhões em lugares onde Jesus já foi anunciado. Bilhões. Por isso, precisamos rever realmente a nossa visão missionária, para onde nós estamos enviando os recursos, certo? E a obra de Deus, ela é urgente. A gente deve fazer a obra de Deus com urgência, não para apressar a vinda de Jesus, que na hora que ele tiver de vir, ele virá. A evangelização do mundo independe de Jesus vir ou agora ou daqui a 100 anos. E sim porque é uma responsabilidade. Pois muito tempo já se diz que essa geração só pode fazer alguma coisa por essa geração. A geração que passou já foi, a que virá não chegou ainda. Então, nós só poderemos alcançar essa geração, essa atual geração. Só para você ver a situação de algumas nações que estão dentro desse quadrante chamado Janela 10/40. Olha o Paquistão. Ele está no oeste da Ásia e tem 0,5% de cristãos evangélicos. 0,5%. Entendeu? 0,5%. A Malásia. Muitos cristãos andam por lá, fazem negócio por lá, mas como missionário, não. Apenas 2%. Quem tem muito lá é muçulmano, budistas e hindus. O Tadjiquistão, no leste asiático, anote aí, 0,0001%. Perdão, 0,001%. Depois da vírgula, 2 zeros e um número 1. Certo? Predomina lá muçulmanos, ortodoxos russos, e a evangelização lá é permitida, mas de forma restrita. Bangladesh, na Ásia Central, 2% de cristãos evangélicos. Estou lendo só alguns aqui dentro da janela 10/40. A Líbia, lembra do Simão Cirineu? Pois era de lá. Cirene era o antigo nome para o país que hoje se chama Líbia, ali ao lado do Egito. 0,1% de cristãos. Significa que para cada 1.000 habitantes, apenas para cada 1.000, é cristão evangélico. Deixa eu ver outro aqui. Israel, o povo escolhido por Deus, o irmão mais velho da parábola do filho pródigo, ainda hoje está do lado de fora da festa, não quer entrar com o irmão mais novo que é a igreja. Está lá no Oriente Médio, 0,35. Para cada 1.000 habitantes, apenas 35 pessoas se declaram cristãos evangélicos. O Egito, 0,8%. O Irã, 0,5%. Então, esses são alguns países que estão. A Turquia, 0,03%. O país onde, nos tempos bíblicos, estavam as 7 igrejas da Ásia que estão no Apocalipse. Não é que só existiam essas 7 igrejas, mas essas 7 principais onde foram enviadas as cartas e o próprio livro do Apocalipse. A Turquia, 0,03% de cristãos evangélicos. Então, o desafio é grande, nós não podemos parar, precisamos continuar levando Jesus, anunciando Jesus para as nações. Continuemos a orar, pedir a graça de Deus, para que Deus levante obreiros, pessoas que realmente se integrem e vão lá fazer a obra do Senhor. Porque Jesus vem buscar um povo, mas não um povo qualquer, vem buscar um povo zeloso e de boas obras. E uma das melhores obras que nós podemos fazer é de anunciar Jesus em lugares onde o Evangelho ainda não chegou. Precisamos? Precisamos. É nosso dever e Deus conta conosco. O livro de Atos, que é um livro histórico do Novo Testamento, também é o livro onde exatamente nos dá todo o respaldo para fazermos a obra missionária. Em Atos capítulo 11, versículos 19 a 21, diz assim, Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, Chipre uma ilha no Mediterrâneo, Cirene, a Líbia, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Tá? Atos 11, 19 a 21. Às vezes eu fico pensando, será que é possível Deus levantar uma outra perseguição?
uma perseguição tão grande que a gente tem que sair da nossa comodidade para poder encarar o mundo e onde a gente chegar a anunciar Jesus. Deus tem nos dado bons tempos, boas condições. Precisamos usar nosso conhecimento, tempo e recurso para que a obra de Deus seja levada adiante. Vamos continuar investindo onde a gente está? Vamos. Enquanto nós gastamos milhares e milhares de dinheiro todo ano, com reforma de tempo, com troca de cadeira, com mil e uma coisa e tudo mais, tem lugar que as pessoas não têm um banco para sentar, mas estão cultuando ao Senhor. Precisamos levar o Evangelho o máximo que a gente puder e investir recursos para que aqueles que possam ter coragem, se disponibilizem aí, tenham toda a condição de chegar lá. Que o Senhor Deus nos abençoe, que Ele nos dê da sua graça, que possamos estar juntos na escola dominical, fazendo da escola dominical também um local de incentivo missionário, desde a mais tenra idade até os irmãos de cabecinha branca, todos nós estarmos envolvidos em ganhar o mundo para Jesus, envolvidos na evangelização dos povos. Que Deus te abençoe, permaneça unido no amor de Cristo, amando a obra missionária e fazendo missões do jeito que você puder fazer. Indo, orando e contribuindo, nós podemos fazer alguma coisa. Se a sua igreja ainda não está envolvida com a obra missionária, converse com o seu pastor. Veja qual é a igreja mais próxima aí de vocês que está envolvido, faça uma parceria, vão juntos, mas nós não podemos ficar sem fazer nada. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio da salvação, por nosso nome escrito no livro da vida. Mas nesse momento também pedimos, Senhor, que continue nos despertando, colocando-nos mais amor em nossos corações, pela obra missionária, por aqueles que já foram enviados e pelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Que nós possamos nos ombrear para ganhar o mundo e ganhar as nações, anunciar que só Jesus é o Senhor e Salvador, que o único caminho, a verdade e a vida está nele, e é ele, o próprio Senhor Jesus. Ajuda-nos em tudo, Senhor, para que possamos fazer a tua obra com maior desenvoltura e responsabilidade. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor, e por fé te agradecemos. Amém. Deus abençoe, uma excelente escola dominical, que nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você veio até aqui nesse vídeo, curta aí, compartilhe, ajuda a divulgar aqui o canal Boas Notícias. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.